Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais econômica do que a minha e do que a sua. Você é um cara que gasta. Cara. Nossa, eu gasto muito, inclusive. Você é um cara sem noção. No primeira vez que saiu com a garota, levou onde? Notebook. Exato. É verdade. Não economizou. Zero econômico. Mas colheu frutos. Hoje está num relacionamento perfeito. Sim. Duradouro, segundo a gente. Segundo as videntes. Segundo as já é outra videntes. Três história. videntes vieram aqui e falaram que seu casamento, seu namoro está fadado ao fracasso. Mas você Tô insistentemente... insistindo. Né? Por enquanto. Você sabe disso, ministro? As videntes vêm aqui, aí ele curioso fala, quero saber sobre o meu relacionamento. Não vai durar, né? Todas. Só de olhar pro cara. Só de olhar pra ele. Absolutamente todas. E tá durando, né? Por enquanto, tá. certo. Por enquanto tá. Eu já perdi minha aliança, mas tá durando. Tá certo. Como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa, Tuti? Galera, é o seguinte, essa é uma live extremamente bacaníssima, bacanérrima, maravilhosa. Então você pode mandar aí o seu superchat pra gente, que eu lerei as melhores perguntas. Só não vai mandar um salve pra sua tia que mora em Brasília, que não... Em Dayatuba, Ou numa fazenda. Exato. Entendeu? Fazenda, ministro da Fazenda, muito bem. Vou até perguntar por que é Fazenda. Então. Ministro da Fazenda. Quando eu era criança eu não entendia. O ministro da Fazenda, não sei o que eu falei. Quando eu tinha 25 anos eu também não entendia. Que é o que você tem agora. Pra anunciar as medidas dele, né, cara? Topo. Fala aí do consignado privado. Não, só fala, só anuncia. Consignado privado, só no nosso governo. No nosso governo. O governo é de todos nós, né? Tá O governo é do povo. Então, link na descrição, QR Code na tela. Ministro, desculpa aí pelo Tuti. Depois que ele falou que entrevistou a sua filha, ele tá todo empolgado aí, né? Você vê? Obrigado demais por ter voltado. É uma honra ter um ministro aqui no nosso estúdio e tem muita coisa pra falar, né? Prazer é meu, cara. Muito bom estar aqui também com você. Obrigado demais. Ministro, vamos lá, o que tem de novidade? Eu sei que um monte de jornalista ligou pra gente aí, sua assessora tava aqui, os caras queriam vir aqui, vão estar na porta, querem saber o que tá rolando. Podemos falar desse consignado privado que eu acabei de saber aqui? O que é isso? Cara, é um projeto bem legal, bem complexo do ponto de vista tecnológico e tal. Mas é o seguinte, você lembra do aposentado? O aposentado recebe lá do INSS, né, a sua aposentadoria. E ele pode ir no banco e fazer um empréstimo consignado, mediante o qual o banco debita do depósito que o INSS faz até 35% do que ele ganha em troca do empréstimo. Certo. Então ele faz a prestação que ele vai pagar. Não precisa ser de 35%, pode ser de 5%, pode ser de 10%, mas ele faz um empréstimo. Como é garantido o pagamento, né, o INSS ele sabe que vai pagar todo mês para ele, o aposentado, o banco joga a taxa de juro lá para baixo. Porque ele sabe que vai receber. Mas é igual de banco para banco ou tem uma competição entre eles? Tem aí? uma pequena competição entre eles, porque tem um teto que o próprio Ministério da Previdência estabelece. Né? E também tem o consignado do servidor público. Por que o servidor público tem o consignado? Já tinha. Tá. Os dois foram feitos no governo Lula, mas lá atrás, quase 20 anos atrás. Porque o servidor também tem a certeza de recebimento do salário. Né? É difícil um governador, um prefeito, um presidente atrasar o pagamento do salário. Até acontece, mas é raro. Aí o banco também, diante dessa garantia, consegue praticar um juro menor. Muito menor. Mas e o seletista? O seletista não tinha essa facilidade, a não ser mediante o convênio de grandes empresas com determinados bancos. Então, a empresa super grande ali, tá, uma multinacional, fazia o convênio com o banco e falou, olha, se você fizer um empréstimo para os meus empregados, eu debito do salário dele e te pago. Certo. Então, o juro também caía. Só que isso estava restrito a um percentual muito pequeno dos seletistas. Então imagina que você tem uma funcionária na sua casa, cuidando das coisas. Às vezes a funcionária pode estar 5, 10 anos trabalhando para você. Mas se ela fosse num banco, ela não ia conseguir fazer um empréstimo consignado. Porque não tinha como. Você não ia fazer um convênio com o banco. Vocês têm um trabalho de esclarecer para a população. Não, primeiro assim. Nós vamos ter aí alguns meses de debate, o que é ótimo. Claro, tem Quanto mais debate, quanto mais a sociedade estiver envolvida, melhor. Segundo lugar,
Vai ser muito difícil um deputado se manifestar contra a isenção. Segundo eu acho que uma pesquisa da Deu- Quest do ano passado era 70%, 80% a favor. Entre 70% e 80% da população aprovam a isenção até 5 mil. E não é só do público da esquerda, inclusive A direita, da todo direita estava mundo. apoiando, todo mundo apoiando. Pelo que Até eu vi a porque pesquisa. foi promessa, conforme eu te falei, foi promessa do Bolsonaro. Ele só não cumpriu, mas ele prometeu. Ou seja, vai ser muito difícil para o PL, que é o partido do Bolsonaro, Ela que é contra agora. falar que é contra. Então, qual vai ser o debate real? É a contrapartida. A contrapartida. Quem Isso- paga? Mas isso tá em negociação ou não? Não. É isso que eu queria entender. Quando você apresenta, Quando você manda... eles falam, eu aceito isso, mas isso não. Aí vocês falam, tá bom, é assim? Não, o que a gente combinou que não vai poder é dar o benefício sem compensação. Isso nós senão- senão, Alguém tem que pagar a conta. senão pode dar inflação, pode dar tudo. Mas não tem um plano B. Não, veja bem, tem um conjunto enorme de isenções fiscais no Brasil. Que nós, pela primeira Como se quebra essa isenção? É fácil? É uma parte importante para se Se ele saber fala, da verdade. olha, apesar dos governadores todos terem votado a favor da blusinha, apesar dos partidos todos terem votado a favor da blusinha, eu sou contra a blusinha e acho que o governo está de sacanagem aqui. Seria mais verdade. Mas ele não falou a verdade. Ele omitiu informações relevantes. Mentiu pela omissão. E aí, quando você joga na confusão, você atordoa as pessoas. Então, para mim, a pessoa que omite uma informação relevante de uma coisa sensível está mentindo. Essa é a minha opinião. Você está me perguntando o que você quer aqui. Eu cheguei aqui, nem sei qual era a tua pauta. E pode checar as informações que eu estou te prestando. Checa, ué. Eu posso errar? Se eu errar, eu vou me desculpar. Falar, me confundi. As pessoas têm o direito de se confundir, de se atrapalhar com um dado, de errar, de falhar a memória. Tudo isso é verdade. Mas as pessoas de boa fé, quando acontece um incidente, dela dá um número errado, fala, cara, desculpa, eu errei, não era esse número. Já aconteceu alguma coisa, ministro? Nem lembro, porque eu trato com tanta naturalidade. Eu não acho que eu sou um ser humano. Você é um ser humano, a gente comete equívoco. Mas se você trata com naturalidade, olha, me equivoquei. Né? Já pedi desculpa. O que vai fazer? Você erra, você se confunde, você pede um tempo, você tem que checar uma informação. Aí teve muita gente que acreditou nessa turma, pagou de 6,30 e agora, se precisar de dinheiro, vai ter que vender a 5,70. Dá para falar do panorama fora do Brasil em relação ao dólar? Porque tem esse muito medo, também. né? Não, o dólar se valorizou de uma maneira geral no mundo. E por que isso? Por causa que a taxa de juros que ia cair não caiu. Por exemplo, no começo do ano passado, todo mundo imaginava que o dólar, que o juro nos Estados Unidos ia cair um ponto e meio, 150 pontos básicos, 1,5 ponto. Então a taxa de juros ia cair de 5 para 3,5, de 5,5 para 4. Tá? Isso não aconteceu, porque a inflação nos Estados Unidos resistia, e resiste ainda um pouco. Então o chamado orçamento de corte caiu muito. Quando o mundo percebeu que a taxa de juros nos Estados Unidos ia permanecer num patamar muito alto, o dólar se valorizou no mundo inteiro. Entendeu? Mas tem uma preocupação deles também do dólar deixar de ser a principal moeda. Eu não sei se isso é uma coisa que vai demorar muito para acontecer ou se pode acontecer e qual é o efeito. Isso é uma longa história, Vilela, de como é que o dólar chegou a essa importância. Essa importância. Houve um acordo no pós-guerra estabelecendo a paridade do ouro com o dólar, e o dólar passou a ser uma moeda internacional mais ancorada no ouro. Depois deixou. Essa paridade foi rompida. O presidente Lula, nos seus 2 governos, nomeou Henrique Meirelles, presidente do Banco Central. Ele ficou 8 anos. E ele escreveu um livro, recentemente, contando a sua história, inclusive o período em que ele permaneceu no Banco Central. Ele falou que nos 8 anos que ele esteve à frente do Banco Central, o presidente Lula ligou para ele uma única vez, fazendo um pedido. Uma única vez em 8 anos. E ele se recusou a atender.
Porque tem independência do... E ele se recusou a atender. Então veja você que durante os 8 anos do governo do presidente Lula, o Henrique Meirelles e a equipe tiveram total autonomia, liberdade, autonomia para fazer a gestão da política monetária. Isso dito pelo presidente do Banco Central. Do Banco Central. Então, e que é bom ter essa autonomia. Não é porque você tem uma lei, você vai deixar de observar a autoridade, a independência ou a autonomia da autoridade monetária. Então o presidente Lula respeitou o mandato do Henrique Meirelles os 8 anos. O governo Fernando Henrique teve uma crise de 98 para 99. Ele substituiu o presidente do Banco Central. Não tinha mandato. Ele poderia substituir. Sim. Então, nos 8 anos do governo Fernando Henrique, você não teve um presidente do Banco Central. Né? Você teve 2. Na verdade, a rigor, 3 presidentes do Banco Central. Nós íamos ter superávit primário o ano passado e não tivemos o superávit primário que nós pretendíamos por causa de medidas que o Congresso adiou. Parte da democracia. O Congresso também aprovou muita coisa que a gente pediu, mas não tudo que a gente pediu. Então, a Fazenda faz uma conta e a conta leva em consideração a colaboração federativa. E nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer. Então teve um adiamento doméstico de algumas coisas que precisavam ser feitas e um adiamento internacional, sobretudo em relação à economia americana. O pessoal que está assistindo agora é para ficar otimista, pessimista ou realista? Eu acredito que vai melhorar. Eu acredito. Eu acredito que o Banco Central americano vai começar... Tem 3 cortes contratados aí até o final do ano, nas estimativas do mercado, que eu acredito que esse ano vão se realizar. Isso vai ajudar a economia brasileira. A gente falou sobre eleições, falou sobre o Lula, que provavelmente vai estar no páreo, e tem Bolsonaro com investigação e perigando ser preso e tudo mais. Você faz alguma análise em relação a isso? Da direita, o que pode acontecer com o Bolsonaro e o que pode acontecer com a direita aqui no Brasil? Olha, o julgamento do Bolsonaro está previsto para começar semana que vem, né? Isso. E eu confesso que eu não li. Eu não gosto de falar de processo que eu não li. Eu falava muito do processo do Lula, que era o único que eu tinha lido da Lava Jato, né? Então eu falava com conhecimento de causa. Eu falava, isso aqui é um absurdo.